Olá pessoal, estamos aqui para mais um vídeo. O tema do vídeo de hoje é quem está por trás da BNCC, seguindo com a nossa série de vídeos sobre a Base Nacional Comum Curricular. Só que antes da gente começar o vídeo, eu vou pedir para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Lembrando que eu também estou com uma campanha no Apoia-se. Com qualquer valor você me ajuda a continuar com o meu trabalho, divulgando ciência. O tema do vídeo de hoje é quem está por trás da BNCC. Esse vídeo é o segundo da nossa série sobre a Base Nacional Comum Curricular. Eu vou deixar aqui o link na descrição para quem ainda não assistiu o primeiro vídeo. O que nós vamos falar nesse vídeo de hoje? Primeiro, eu vou falar brevemente, muito brevemente, sobre a noção de currículo, uma noção crítica de currículo. Depois, eu vou falar sobre o que é a BNCC, em quais documentos ela se respalda e fazer uma breve cronologia dessa política curricular para a gente terminar falando sobre os atores envolvidos, quem é que está por trás da implementação dessa política curricular no nosso país. Então vamos juntos. Bom, gente, eu acho importante que a gente fale um pouquinho sobre o que é o currículo, para quem não está familiarizado, ou para quem já ouviu falar na faculdade, mas tem muito tempo que não estuda. Então, uma breve noção crítica sobre a política curricular. O currículo não é uma entidade fixa, ele é um artefato social e histórico. O que isso significa? Quando a gente olha para qualquer política pública na área da educação, principalmente política curricular, a gente precisa fazer um esforço de contemplar todo o processo de formulação dessa política. A gente não pode encarar o currículo como algo encerrado em si mesmo, como algo que sempre foi desse jeito e futuramente vai continuar da mesma forma, como algo estático, fixo. Na verdade, o currículo é o contrário disso, ele está sempre se modificando. E ele vai ser influenciado por questões externas a ele. Quer um exemplo? A temática da sexualidade. A primeira vez que esse tema é falado nas escolas, de forma não oficial, porque de forma oficial somente na década de 90, foi na década de 30 do século passado. E isso por quê? Estavam crescendo os casos de sífilis no Brasil. Então, esse fator externo forçou a entrada dessa temática, ainda que de forma não oficial, nas escolas. Claro que totalmente impregnada de higienismo, do paradigma da medicina legal e higienista da época, mas forçou. Isso é um exemplo que eu estou trazendo para vocês para mostrar como questões externas vão influenciar os temas que estarão presentes ou ausentes no currículo e a forma como esses temas estão sendo trabalhados nas escolas. Então, quando a gente olha para o currículo, a gente tem que entender, tentar fazer esse esforço de contemplar toda essa teia, essas questões externas, contemplar todas as vozes que estão presentes ali naquele currículo, vozes essas que representam diferentes atores em disputa, e numa sociedade desigual como a nossa, certas vozes terão poderes assimétricos, serão mais ouvidas do que outras. Então a gente precisa fazer esse esforço de contemplar todo esse processo, senão a nossa análise acaba se tornando ingênua, simplista e por muitas vezes ideológica. Os conteúdos que estão presentes no currículo, eles estão ali, daquela forma como estão, porque eles vão representar interesses. E numa sociedade capitalista, provavelmente os interesses que aparecem ali nos currículos, nas políticas públicas, são os interesses das classes dominantes, da burguesia. E é isso que acontece com a BNCC. Então, o currículo ele não é imparcial, não é neutro e ele muda e está em disputa. Com tudo isso em mente, vamos falar agora. Cebolinha. Com tudo isso em mente, vamos falar agora sobre a BNCC. O que é a BNCC? A BNCC é a abreviação de Base Nacional Comum Curricular.
É um documento de caráter normativo que vai definir o que vai ser estudado ao longo de toda a escolarização básica. Você pode entender melhor sobre esse documento, sobre a estrutura geral desse documento, assistindo o meu primeiro vídeo que está aqui linkado na descrição. É um documento de caráter normativo que vai definir o que vai ser estudado ao longo de toda a escolarização básica, desde a educação infantil, ensino fundamental, primeiro e segundo segmento e ensino médio. Ela é obrigatória, então, ao contrário dos outros documentos que a precederam, como o PCN, por exemplo, que era uma ferramenta, o seu uso é obrigatório em todos os estabelecimentos de ensino. Então, como eu disse no início do vídeo, vamos tentar entender historicamente como essa BNCC foi construída para a nossa análise ser mais ampla. A BNCC ela vai se respaldar em diversos documentos. Então, na própria Constituição, que fala da necessidade de criação de uma base, na LDB, nas diretrizes curriculares nacionais, entre vários outros documentos, até o próprio PNLD fala sobre a BNCC, O PNLD, para quem não conhece, é o Programa Nacional do Livro Didático, que desde 2017 está alinhado com a BNCC. A BNCC que a gente observa hoje, ela é fruto de várias outras versões. Então, a gente tem a primeira versão em 2015 da BNCC, versão essa, que segundo vários pesquisadores, teve uma ampla participação de professores de educação básica, professores universitários, pesquisadores da área da educação. Em 2016, a gente tem uma segunda versão, e é interessante a gente pontuar que essa segunda versão, a primeira ela foi criticada em vários aspectos e foram feitas várias sugestões de alteração. Nessa segunda versão, os erros da primeira são retirados, as críticas, as sugestões são inseridas nesse documento, só que em 2016 a gente tem o golpe, Então a gente tem a retirada de Dilma, a entrada de Temer. As forças políticas vão se rearticular nesse momento. Então, muitos pesquisadores vão chamar essa primeira e segunda versão de versões democráticas, por conta da ampla participação de professores e profissionais de educação. Mas apesar de que a BNCC ela tem a mesma origem, mas os pesquisadores fazem essa distinção. E a última versão, que é a terceira versão pós-golpe, de versão do golpe. Isso porque, por exemplo, as competências e as habilidades, elas estavam presentes na primeira versão. Na segunda, sofrem críticas e são retiradas. Na terceira versão, que a gente tem em 2017, a entrega da versão do ensino fundamental, em 2018 do ensino médio, as competências reaparecem. E para quem assistiu o meu primeiro vídeo, eu falo sobre isso. As competências, elas não vêm, esse termo, essa ideia, não vem da área da educação, vem do meio empresarial, gerencialista. Então, olha, uma coisa que foi criticada na primeira, some na segunda e reaparece na terceira pós-golpe. Isso nos traz uma carga de como essa BNCC, qual é o objetivo dessa base. Um termo, um conceito, só um termo que traz um significado do meio empresarial, gerencialista. A defesa de um currículo nacional não é algo recente no Brasil, Vem desde a década de 80 ou até mesmo antes, se a gente encarar a noção de currículo de forma mais ampla, Essa defesa por algum tipo de centralização curricular. Então, a gente tem várias evidências que nos mostram isso. A gente tem a própria LDB, de 96, que é a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, que fala da necessidade de criação de uma base nacional comum curricular e que deveria ser completada localmente em cada escola, de acordo com as particularidades do local aonde a escola está inserida. A gente tem a Lei 4.024, que foi reeditada em 95, antes mesmo da LDB, que cria o Conselho Nacional de Educação. E uma das prerrogativas principais do Conselho Nacional de Educação é a criação das DCN, das Diretrizes Curriculares Nacionais. E o próprio meio acadêmico, o meio educacional, que fala dessa necessidade de criação, de uma base nacional comum curricular, de um fornecimento de um conhecimento, que é chamado de conhecimento poderoso para os alunos, as alunas, os estudantes. Além disso, a gente tem também em 96 os parâmetros curriculares nacionais.
Os parâmetros curriculares nacionais, eles surgem como uma tentativa de atender essa demanda por centralização que estava sendo posta ali na década de 90 no cenário educacional. Só que, quem fez o PCN, quem participou da sua elaboração? Vários profissionais de educação, educação básica, professores universitários. Só que o documento ele foi muito criticado por conta do nível de detalhamento que ele possuía e também por propor um ensino transversal num currículo ainda disciplinar. Então, muitos criticaram, afirmando que era falacioso. Por conta disso, o PCN ele não se torna diretriz, ele não consegue atender essa demanda por centralização, então ele acaba se tornando uma ferramenta de orientação não obrigatória. Comentem aqui se vocês querem que eu faça depois um vídeo sobre os parâmetros curriculares nacionais. Se vocês quiserem, depois eu posso fazer também. Gente, nessa época, na década de 90, a gente vivia na educação, e não só na educação, em várias outras esferas, como na saúde, vivíamos aqui no Brasil a popularização da neoliberalização nessas esferas, na educação, na saúde. Então, a gente tinha o tripé das reformas neoliberais na educação, que se constituía na centralização curricular, como a gente pode observar em todos esses documentos que eu mostrei para vocês, que eu falei para vocês. Vivíamos as políticas de avaliação e formação de professores. Então, esses eram os 3 pilares que sustentavam o tripé das reformas neoliberais na educação aqui no nosso país, no governo FHC. Aliado a isso, o que a gente tem? A entrada de atores do setor privado na educação. E por que esses atores do setor privado, essas empresas, elas entram no cenário educacional nesse momento? A desculpa é que o setor público é insuficiente, ineficiente para gerenciar a educação, que é um bem público. Mas usam essa desculpa, essa ideologia, para legitimar a entrada desses atores do setor privado. Eu acho importante eu citar nominalmente grande parte dessas empresas. Então vamos lá. Quem entra no cenário educacional nessa época? Gerdau, Natura, Volkswagen, Fundação Lehman, Fundação Roberto Marinho, Vitor Civita, todos pela educação. Então, são exemplos de atores que adentram o cenário educacional nesse momento. Prestem bastante atenção nisso, tá? Nesses atores. Aliado a isso, a gente tem as redes transnacionais de influência, chamadas de TANs. Essas redes vão atuar financiando ONGs, empresas internacionais, governos, órgãos multilaterais, promovendo a circulação e a reiteração de ideias neoliberais. Então, a gente tem vários institutos aqui no Brasil, tá? Que fazem parte dessas redes transnacionais de influência. Citando nominalmente alguns que eu acho bem importante, a gente tem o Instituto Atlantos de Porto Alegre, os Estudantes pela Liberdade em Belo Horizonte, o Instituto de Estudos Empresariais de Porto Alegre, Instituto de Formação de Líderes, São Paulo, Instituto Liberal, Rio de Janeiro, Instituto Liberal de São Paulo, Instituto Ludwig von Mises, Brasil, São Paulo, Millennium, no Rio de Janeiro, entre várias outras instituições. Então, além desses institutos, além dessas empresas, a gente tem uma rede. Eu vou colocar aqui na tela para vocês uma imagem para que vocês tenham noção da teia conjuntiva que está envolvida no cenário educacional e a gente vai ver que tem relação com a BNCC. Essa foto que eu estou colocando aí para vocês, ela vem de uma tese de doutorado do pesquisador chamado Miranda. E o que ele fez? Como é difícil a gente ver onde começa, onde termina isso, afinal de contas é uma teia, ele utilizou como ponto de partida a investigação feita por Ball, que é um outro pesquisador de grande renome na área da educação. E aí o Ball ele investigou a Atlas Economic Research Foundation e suas ramificações no Brasil com a Atlas Liberty Network, que tem capilaridade em mais de 90 países com 475 organizações, que são meta think tanks, que, como eu já falei sobre isso anteriormente, tem esse objetivo de fazer a circulação de ideias do neoliberalismo. Além de todas essas empresas, de todas essas redes que estão envolvidas aí, propagando ideologia,
neoliberal na educação, a gente tem instituições da sociedade civil organizada. Todos pela educação, movimento pela base. E quando a gente vai ver quem patrocina essas instituições da sociedade civil organizada, são as mesmas empresas que eu citei nominalmente, Gerdau, Natura, Volkswagen. Ou seja, olha como a gente tem, né, toda essa teia de relações. Então, esses atores que estão presentes desde a década de 90 e vêm, né, aumentando a sua presença no cenário educacional, são os mesmos que promoveram os debates, a formulação e a implementação da Base Nacional Comum Curricular. Pergunto a vocês, como que um currículo elaborado, debatido, incentivado por esses atores da burguesia será um currículo que promoverá a transformação na vida dos estudantes da escola pública? Não tem como um currículo elaborado de forma vertical por esses atores da burguesia promover transformação na vida dos nossos estudantes e também, né, dos nossos profissionais de educação básica, e eu me coloco como profissional de educação básica da escola pública. Não tem como. E aí, gente, isso começa lá no governo FHC. Quando a gente tem a eleição de Lula, a gente tem uma rearticulação das forças políticas, tá? Obviamente que há uma mudança, né? Há uma caracterização social das políticas públicas na educação que inexistia no governo FHC. Então, no governo Lula, a gente tem. Quer um exemplo? A gente tem, por exemplo, a criação da SECAD, que é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Ela é criada por Lula assim que ele entra e é extinta, canetada por Bolsonaro, assim que Bolsonaro vira presidente. Essa secretaria, ela tinha o objetivo de trazer para o debate, trazer para as políticas curriculares os sujeitos periféricos, os sujeitos marginalizados, né? Então, por exemplo, foi a SECAD que supervisionou lá a elaboração do kit escola sem homofobia, que foi extremamente popularizado, né, por Bolsonaro como kit gay, tá? Então, ela é extinta por Bolsonaro. Só para a gente mostrar a diferença das políticas nesse sentido de FHC para Lula. Porém, a centralização curricular e o que acabou se transformando nessa BNCC que a gente tem hoje, continuou no governo Lula, tá? Não foi estacionado nem nada do tipo. Então, a gente tem, por exemplo, em 2009, a criação do programa Currículo em Movimento, no governo Lula ainda, né? Falando da necessidade de criação de uma base. Pode ser que, naquele momento, não se tinha essa noção de que essa base viraria o que é hoje. Porém, o alicerce para a criação disso, que acabou resultando no que a gente tem hoje, estava sendo plantado nesse momento ainda. Então, a BNCC, gente, da forma como a gente tem ela hoje, ela está muito relacionada com as políticas neoliberais, com as políticas conservadoras na área da educação, como, por exemplo, o movimento Escola Sem Partido. Também, se quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, deixa aí nos comentários que a gente pode fazer depois. O que a gente vive hoje no cenário educacional, né, e aí também em outras esferas, mas eu falo da educação, que é o que eu estudo, no Brasil é um retorno aos anos 90. Tem até um artigo muito interessante que eu vou deixar aqui na descrição, que eu utilizei como referência, cujo título é Eu Vejo o Futuro Repetir o Passado, onde a autora ela vai mostrar como que essas políticas que a gente tem hoje de centralização curricular, avaliação e formação de professores, ecoam muito as políticas dos anos 90 na educação, né? Eu não falei aqui, mas hoje já existe um projeto, um documento que vocês podem acessar na internet, chamado BNC Formação de Professores. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre esse documento depois, tá? Onde há uma proposta de formação de professores baseado em competências e habilidades da BNCC. Então, olha como a gente tem esse retorno a esse tripé das reformas neoliberais de educação da década de 90, retornando atualmente. Bom, gente, hoje eu fico por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Deixem nos comentários o que vocês acharam, o que vocês estão achando dos rumos da educação no nosso país. Falem aí, né, os assuntos que eu citei que vocês gostariam que eu fizesse um vídeo depois. A gente vai pensar sobre isso e vai produzir vídeos sobre esses assuntos.
Bom, eu vou pedir para vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Lembrando que eu também estou com uma campanha no Apoia-se. Me ajude a contribuir para a democratização do ensino de ciências. Até a próxima!